Voltei rapaz para falar com vocês o que vocês pediram. Vamos falar sobre maturidade? Sem enrolação, vou começar falando com vocês o que não é maturidade e o que é maturidade. Maturidade não tem a ver com idade, não é um processo cronológico, involuntário. Maturidade é uma escolha, é uma decisão. Amadurecer é um processo intencional e ativo, não é passivo. Regras e princípios, o que isso tem a ver com maturidade? Tudo. No final do capítulo 3 e no início do capítulo 4, Paulo vai fazer uma diferença entre crianças e pessoas maduras. E ele usa a diferença entre pessoas que vivem debaixo da lei e as pessoas que vivem de acordo com a graça. O que é a lei? O que era a lei? A lei era um conjunto de regras que visava moldar o comportamento exterior do homem e serviu de condutora do homem a Cristo, porque mostrou que o homem, em suas próprias forças, não era capaz de viver a santidade do tipo de Deus. Paulo fala que quem vive debaixo da lei, ou seja, debaixo de um conjunto de regras, ainda é menino e nada difere de um escravo. E as pessoas maduras são os filhos. Os filhos podem viver em santidade porque os filhos receberam o DNA do seu pai, que é todo santo. Filhos vivem por princípios e não por regras, porque eles entendem valores. Eles têm a sua identidade firmada e, por reconhecer e identificarem a sua verdadeira identidade, eles são capazes de identificar e reconhecer a identidade do outro. Isso é muito importante porque quando a gente fala de regras e princípios, a gente está falando da forma como a gente vai se manter longe do pecado. Somente quem entendeu quem é e quem o outro é consegue viver a santidade do tipo de Deus, porque pessoas imaturas, elas não reconheceram ainda quem são, então elas não conseguem reconhecer quem o outro é. Elas vivem baseadas em regras, gerando uma vida de conflitos internos constantes entre o que elas querem fazer e o que elas sabem que devem fazer, e não conseguem nunca viver uma vida genuína de vitória sobre o pecado. Pessoas maduras e pessoas imaturas, qual a diferença entre elas? Vou apresentar algumas características que diferem essas duas pessoas e que ajudam a gente a ver na prática qual das duas a gente está sendo. A primeira delas, pessoas maduras não terceirizam decisões, porque elas estão dispostas a assumir consequências. Pessoas imaturas estão sempre procurando sentir segurança no que fazem, e pessoas maduras estão sempre assumindo riscos. E eu não estou falando de inconsequência nem de irresponsabilidade. É só que elas sabem que elas não precisam e não devem andar na zona de conforto. Outro ponto extremamente importante: pessoas maduras são guiadas pelo Espírito Santo, mas não são controladas por ele. Existe uma diferença entre receber direções e ser controlado. Pessoas maduras são guiadas, mas não precisam ser microgerenciadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque elas sabem que com a maturidade vem a sabedoria para poder tomar decisões acertadas. Elas têm um relacionamento íntimo consolidado com o Espírito Santo. Então elas sabem o que o agrada e o que o desagrada. Essa é a dependência saudável do Espírito Santo. Terceira diferença: pessoas maduras se posicionam baseadas no que creem, não no que sentem. Quarta diferença: pessoas maduras não se ofendem facilmente, porque elas sabem a sua identidade em Cristo. Em inglês existe uma expressão que eu acho muito interessante. Quando uma pessoa fala para outra alguma coisa que poderia soar como uma ofensa e ela fala sem querer ofender, e a outra responde que não se ofendeu, elas falam not taken. Not taken, traduzindo literalmente, seria não pego, não recebido, ou seja, eu não tomei para mim como ofensa. Uma ofensa só se torna uma ofensa quando ela é recebida. Por último, mas não menos importante, as atitudes de uma pessoa madura não são uma reação baseada nas atitudes de outra pessoa, mas são uma ação baseada em quem elas sabem quem são. Pessoas imaturas são um eco, pessoas maduras são uma voz. Pessoas imaturas vivem reagindo ao que acontece com elas. Pessoas maduras vivem agindo baseadas na identidade que receberam. Como amadurecer, então? Tiago 1,4 fala assim:
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Qual é o contexto dessa passagem? Tiago está falando de provações, está falando de situações adversas, que podem se tornar grandes professoras de amadurecimento. Amadurecimento, então, tem a ver com experiências? Sim, mas não. Porque o aprendizado vai ser uma escolha nossa. Quanto mais experiência, mais oportunidade a gente tem de amadurecer. Só que o aprendizado vai ser uma decisão. Porque tem gente que já passou por diversas situações, diversas experiências ruins ou boas e decidiram não aprender nada com elas. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem com a gente, as experiências que chegam até nós, mas a gente tem controle se a gente aprende ou não com elas. O aprendizado não vem sem a nossa vontade. E outra coisa importante é que a gente não precisa só esperar as experiências e as coisas que acontecem fora do nosso controle acontecerem. A gente também pode provocar experiências que vão resultar no nosso amadurecimento. E uma das formas mais importantes é saindo da nossa zona de conforto. Porque pessoas maduras entenderam que elas não fazem o que é confortável, mas elas fazem o que é preciso. Todo mundo sabe que quando nós estamos crescendo, quando uma criança está crescendo, quando ela está em fase de crescimento, ela sente dores. Existem dores que são normais do crescimento, chamadas de dores de crescimento. Todo mundo que pratica uma atividade física sabe que crescer, fazer o músculo crescer, dói, mas é necessário. Então, para crescer, para amadurecer, você precisa entender que não vai ser um processo fácil, vai ser um processo doloroso. Você vai sair da sua zona de conforto, você vai ser pressionado, mas você vai colher recompensas. Agora, uma coisa que é de extrema importância: a gente precisa andar na revelação que a gente já tem. Esse é o processo de amadurecimento. Eu ando na revelação que eu já tenho antes de receber novas revelações. Filipenses 3, 12 a 16, Paulo fala: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A gente precisa colocar em prática a revelação que nós já temos. Precisamos andar diariamente no que já aprendemos, porque revelação sem prática é conhecimento sem entendimento. Para finalizar, eu vou lá em Colossenses 4,12, nas saudações de Paulo para o povo de Colosso. Ele fala assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Apenas pessoas maduras são capazes de permanecer firmes em toda a vontade de Deus. Então, crescer dói, amadurecer dói, você é pressionado, você sai da sua zona de conforto, você é espremido, mas é um processo contínuo. Só que a gente precisa entender que também não precisa ser um processo demorado. Quanto mais você entrega a si mesmo, mais você amadurece. Vai ser um trabalho contínuo, um trabalho doloroso, mas você vai colher recompensas. E eu termino com uma reflexão. Prefira viver as recompensas do trabalho árduo a viver as consequências da irresponsabilidade. Tem gente lá fora esperando você crescer e amadurecer.